Bom dia a todos. Nós vamos dar início à apresentação de hoje. Meu nome é Cristiano Ribas, eu sou analista na Exact Software. Esta apresentação está sendo gravada e será disponibilizada amanhã. Gostaria também de informá-los que nós temos uma cartilha que foi desenvolvida pela equipe da empresa e esta cartilha trata todos esses assuntos que foram apresentados nesses últimos dias. As apresentações elas tiveram início no mês de maio e elas se encerram hoje, dia 21 de junho. Nos próximos meses, a partir desse segundo semestre do ano, ocorrerão outras apresentações. Estas apresentações, as datas dessas apresentações serão informadas posteriormente. Qualquer dúvida durante a apresentação, sinta-se à vontade em registrá-la através do nosso chat. Estas dúvidas serão respondidas posteriormente através do nosso blog. Na apresentação de hoje, nós vamos falar a respeito da geração dos eventos. Como que esta geração ela funciona no sistema da folha de pagamento. Vamos também falar a respeito de vamos iniciar inclusive falando a respeito de uma ferramenta necessária para a transmissão dos eventos ao e-social. Então este é o nosso cenário. Nós temos de um lado o nosso sistema de folha de pagamento, do outro o e-social, e as informações geradas pelo sistema folha de pagamento, elas precisam ser transmitidas, elas precisam ser geradas ao e-social. Para que isso aconteça, nós vamos usar um produto que foi desenvolvido pela Exactus, chamado Gerenciador de Serviços Exactus, ou como nós estamos denominando, GSE. O objetivo desse gerenciador de serviços Exactus é dar todo o tratamento de acordo com as normas, padrões, na verdade, estabelecidos ao e-social, para que a informação possa chegar no seu respectivo ambiente, até para lembrarmos que temos um ambiente de pré-produção e o ambiente de produção. Então, para que estes eventos possam chegar no seu respectivo ambiente, de forma correta, dentro do padrão, dentro do layout definido pelo e-social e assinado digitalmente. Estas informações gerenciadas pelo GSE, ela tem dois caminhos. Um caminho de ida das informações ao e-social, assim também como um caminho de volta das informações do e-social para a folha de pagamento. Então, esta é a tela principal do gerenciador de serviços Exactus. Eu sei que a primeira pergunta que vem à nossa mente é como eu faço a instalação do gerenciador. No nosso canal de atendimento, na página www.exactus.com.br/helpdesk, nós temos na área de downloads uma URL, ou seja, um link, um caminho na web em que o instalador do gerenciador de serviços Exactus ele está disponível. Então, para fazer a instalação deste gerenciador, basta acessar a nossa página do Helpdesk, a área de downloads, e clicar na URL que está lá disponível para instalação do gerenciador de serviços. Ao clicar neste link, ele imediatamente dá início à instalação. O gerenciador é uma ferramenta desenvolvida em Java. Esta ferramenta ela verifica automaticamente qualquer
atualização que o gerenciador de serviços venha a sofrer. E neste momento, ele faz, após esta verificação de novas atualizações, ele faz a atualização do gerenciador de serviços, reinicia o gerenciador de serviço e se apresenta pronto para enviar ou continuar enviando as informações ao e-social. Nós temos aqui no primeiro menu, que é o menu Opções, a opção Certificados, Configuração do banco de dados, Preferências e Sair, para que o gerenciador de serviço possa ser encerrado. Em relação aos certificados, o sistema, ao clicarmos na opção Certificados, o sistema abre uma lista. Nesta lista são apresentados todos os certificados cadastrados pelos usuários do sistema. É bom lembrarmos que deve ser utilizados certificados do tipo A1 e A3. O certificado A1 é um arquivo físico, ele se encontra na máquina. Já o certificado A3, ele tem o formato cartão ou ainda token. E eu sugiro aos senhores que utilizem o certificado A1. Existe a possibilidade de uso do A3? Sim, com certeza. Existe essa possibilidade. Mas o certificado que tem se comportado melhor é o certificado do tipo A1. O certificado então físico, aquele que está local, ele está instalado na máquina. Os certificados que podem ser utilizados são os certificados da própria empresa, a qual geramos a folha de pagamento, ou ainda um certificado que possui procuração eletrônica. Então, eu vou utilizar como exemplo um escritório de contabilidade que possui N números de clientes. Qual seria o cenário ideal no que se diz respeito aos certificados? Que o escritório de contabilidade utilize o seu próprio certificado para poder fazer a transmissão das informações de seus clientes ao e-social. Então, um único certificado, seja ele A1 ou ainda A3, para que ele possa usar os seus certificados, mesmo que hoje ele já tenha direitos para poder gerar outras informações, ou seja, ele possua a procuração eletrônica para gerar outras obrigações acessórias, em relação ao e-social, é necessário que o cliente do escritório, através de seu certificado digital, ou ainda, se o próprio escritório possui o certificado do cliente, ele acesse o ECAC, no site da Receita Federal, e lá ele possa, então, dar direitos por meio de procuração eletrônica, direitos esses específicos para o e-social, para que o escritório de contabilidade, através do seu certificado digital, possa fazer a transmissão das informações ao e-social. Clicando no botão editar desta lista de certificados, nós damos acesso ao detalhe das informações do certificado. O primeiro campo é o CNPJ do certificado. O segundo campo é o nome da pessoa física ou jurídica que possui o certificado. O terceiro campo é o caminho do certificado. Para a hipótese de certificados do tipo A1, nós precisamos indicar em que local, em que máquina ou ainda local da rede se encontra esse certificado. Nós temos aqui também o campo senha do certificado, o seu respectivo tipo, se ele está ativo ou não, e o botão salvar, para que as informações apontadas, indicadas nessa tela, possam ser salvas e a partir de então elas sejam apresentadas
na lista, que é a tela anterior. Voltando então aqui às opções, o próximo menu é o menu de configuração do banco de dados. Ao clicar nesse menu, o sistema dá acesso à tela de configuração do banco de dados. O primeiro campo dessa tela é o tipo de servidor que está sendo utilizado pela empresa. O sistema, o GS, ele roda, ele funciona nos bancos de dados MySQL e SQL Server. Ambos tipos de bancos, eles têm os seus pós e os seus contras, tá? Acreditamos, no nosso ponto de vista, que o tipo de banco MySQL é uma boa opção, seria a opção ideal. Mas nada impede que o usuário ele utilize o SQL Server. Deve sempre ser lembrado, observado, que na versão SQL Server, ele possui algumas restrições quando em relação à opção free. Tá? Esta opção free ela tem alguns limites de processamento, limites de armazenamento de dados. Já o tipo de servidor MySQL, pelo menos até o presente momento, ele não possui estas restrições. Por isso, apenas a título de sugestão, indicamos que o tipo de banco de dados MySQL é uma boa opção, seria a opção ideal. Nesta mesma tela, nós também indicamos o nome, o IP do servidor, onde se encontra esse banco de dados e a sua respectiva porta. Feito isso, indicadas essas informações, basta que estas configurações sejam salvas, que o gerenciador de serviços seja reiniciado, para que as informações a título de configuração do banco de dados elas sejam reconhecidas pelo aplicativo. Voltando aqui em opções, nós temos o menu Preferências. Neste menu, Preferências, se encontra todos os serviços realizados pelo gerenciador de serviços Exactus, tá? Por este gerenciador de Exactus. O gerenciador controla o e-busca, e-mails esses, por exemplo, que podem ser disparados do sistema da folha de pagamento para os respectivos colaboradores da empresa, para efeito de entrega do recibo de pagamento, o VaptVupt, que é uma nova ferramenta desenvolvida pela Exactus, que facilita e formaliza também ao mesmo tempo o canal de comunicação entre o escritório de contabilidade e o seu cliente e, finalmente, hoje, com respeito ao que nós estamos falando, as preferências relacionadas com o e-social. Tá? Então, nessa lista aqui nós temos apenas alguns dos eventos, mas nessa lista ele apresenta todos os eventos que são transmitidos ao e-social, a que grupo eles pertencem, o disparo dessas informações, se ele é diário, se ele é semanal, se ele é mensal, e de quanto em quanto tempo este disparo ele deve ser repetido. Tá? As informações que se encontram aqui na tela, elas seguem um padrão estabelecido pelo e-social. Tá? Atualmente essas informações, os eventos do e-social, eles são verificados e disparados, ou seja, transmitidos ao e-social a cada 5 minutos. Tá? Não adianta usar um tempo menor para que esse processo seja acelerado, porque quando
o envio ou ainda a consulta das informações, elas são feitas num tempo menor do que aquele estabelecido pelo e-social, a empresa ela é bloqueada, o envio dos eventos da empresa é bloqueado pelo e-social pelo espaço de 1 hora. Então não é necessário por parte do usuário que ele altere estas informações, tá? Embora isto seja possível, não é necessário. Caso ocorra mudanças futuras em relação a esse tempo ele se torne melhor, ou ele seja estimado a partir do envio de cada evento, do retorno em que a consulta das informações enviadas estarão disponíveis, não há necessidade por parte do usuário de fazer a alteração destes tempos. Tá? Eles já são pré-definidos por nós na instalação ou ainda atualização do gerenciador de serviços. Eu aproveito para mencionar que os eventos transmitidos ao e-social, como há pouco eu citei, eles seguem um padrão. Então o sistema, o gerenciador de serviços, ele monta lotes. Então vamos supor que eu vou usar talvez um exemplo melhor, eu tenha que transmitir os eventos da folha de pagamento, que é um deles, por exemplo, é o evento 1200, remuneração paga aos trabalhadores. Supondo que eu tenha que enviar este evento ao e-social e a empresa tem lá 500 empregados, o que o gerenciador de serviços vai fazer? De acordo com os padrões, reforço, estabelecidos pelo e-social, ele vai montar lotes com 50 eventos, vai transmitir esses eventos ao e-social para que, na sequência, ele monte um segundo lote com mais 50, transmita ao e-social, após a transmissão, monte um terceiro lote, transmita ao e-social e assim por diante. Então, por exemplo, esta empresa com 500 empregados, o sistema montaria 10 lotes com 50 eventos S1200, que é o evento em que a empresa informa aquilo que ela deve aos seus empregados. Isso requer um tempo. Imagine, se nós temos 10 lotes, cada um será transmitido a cada 5 minutos, então nós multiplicando esse tempo de 5 minutos por lote, levaria-se aproximadamente 50 minutos para que a transmissão de todos os eventos ao e-social de forma automática, né, ela ocorra em 50 minutos para esses empregados da empresa. Bom, esta tela que vocês veem agora, ela é uma tela, vou voltar na anterior, né? Quando eu clico aqui no botão editar, eu tenho acesso aos detalhes do evento. Por exemplo, eu selecionei ali o evento S1000, que é o primeiro evento enviado ao e-social, então o sistema mostra ali que serviço que está sendo realizado. Aqui no caso é o e-social, a que grupo este evento ele pertence, que é a carga de tabelas ou eventos iniciais, a descrição desse evento, né? O evento S1000 é um evento de informações do empregador contribuinte, o disparo dele, como ele ocorre hoje, e a repetição desses disparos. Voltando aqui à tela principal, nós temos aqui o primeiro botão, que é para acessar o serviço do eBusca, o segundo botão, que é o serviço de e-mail, o terceiro, que é o serviço VaptVupt. Em outra oportunidade nós voltaremos a conversar sobre isso. E aí, finalmente, o terceiro botão, que é o botão das informações relacionadas com o e-social. Ao clicar nesse botão, o botão do e-social, ele dá acesso a esta tela.
É nesta tela que o sistema vai, o gerenciador melhor, ele vai apresentar todos os eventos que foram gerados pela folha de pagamento e que precisam ser transmitidos ao e-social. Esse botão melhor, esta tela ela possui alguns filtros. Então nós temos aqui o filtro cliente, onde eu posso selecionar todos os eventos de todos os clientes, ou ainda eu posso escolher, eu posso selecionar uma determinada empresa e a partir do momento que eu clico no botão filtrar, esta lista apresenta apenas os eventos daquela empresa que eu selecionei. Lembrando que todos os eventos de todas as empresas que serão transmitidos ao e-social, precisam ser transmitidos ao e-social, ele vai aparecer nessa tela. Então esse campo aqui tem esse objetivo, filtrar. Eu posso, caso seja necessário, eu posso vir aqui e selecionar os dados apenas, os eventos de uma determinada empresa. Eu posso também fazer o filtro por tipo de evento, eu quero ver apenas o evento 1000, 1005, 1010 e assim por diante. Eu posso ainda fazer um filtro pela situação do evento. Se ele já foi transmitido com recibo, se ele está pendente, se ele apresentou, ele foi rejeitado porque o arquivo XML ou ainda os dados informados nesse XML apresentam problemas. Nós temos aqui também do lado direito superior o botão enviar. Embora isso não seja necessário, caso o usuário deseje selecionar algum evento e disparar a transmissão desse evento manualmente, embora isso não seja necessário, é possível. Basta eu clicar no evento desejado e em seguida no botão enviar. Nesse momento ele faz a transmissão, nesse primeiro momento ele faz a transmissão do evento selecionado ao e-social. O limite máximo de eventos que podem ser selecionados também é 50. Ele segue aquele padrão que eu comentei há pouco, que foi definido pelo e-social. Tá? Eu posso também marcar um determinado evento que já foi enviado ao e-social para poder fazer a sua consulta, tá? Porque num primeiro momento eu faço o envio, essa informação ela precisa ser processada pelo e-social, para que posteriormente, ao fazer a consulta dessa informação, o e-social devolva, né, retorne com a situação, se ela foi transmitida com recibo, ou seja, com sucesso, ou se ela foi rejeitada, e me apresente o número do protocolo de envio, no caso de sucesso na transmissão, o seu respectivo número de recibo. Como eu quero reforçar apenas que, mesmo que seja possível eu fazer o envio manual e também a consulta, isto não é necessário, porque a ferramenta está preparada dentro dos tempos estabelecidos pelo e-social para fazer tanto o envio como a consulta dessas informações automaticamente. Todos esses eventos ao e-social, né, independente dele ter sido transmitido com sucesso, ou seja, com recibo, ou rejeitado, todo este retorno do e-social, ele será apresentado para os usuários da folha de pagamento. Daqui a pouco nós vamos acessar o módulo e-social lá no sistema da folha e nós vamos ver de que forma que este retorno ele é apresentado ao sistema. Esta ferramenta, a ferramenta GSE, ou seja, o gerenciador de serviços exatos, ele deve ser, de preferência, ele deve ser instalado no servidor. Pode ser o mesmo servidor onde se encontra instalado o sistema top. Então, não há necessidade deste gerenciador de serviços ser instalado em cada uma das estações. Nem se deve ser feito isso, tá? Ele tem que ser instalado num único local, de preferência o servidor,
e todas as estações que utilizam a folha de pagamento irão se comunicar com este gerenciador que está instalado no servidor. Esta também não é uma ferramenta em que o usuário precisa ficar acessando constantemente. Embora isso seja possível, né? Não há necessidade. Ela foi desenvolvida para que todo o processo de envio, consulta de protocolo, tratamento destas informações, retorno dessas informações sejam feitas de forma automática. Por isso que eu disse que ela sendo instalada no servidor é o suficiente, na verdade. Bem, nós falamos a respeito do gerenciador de serviços exatos, que fará então esta comunicação. Ele será o nosso web service, né? O serviço de web aí, em relação às informações da folha para o e-social. Agora nós vamos falar como que o usuário deverá gerar os eventos ao e-social no sistema da folha de pagamento. Então aqui nós temos a tela principal do sistema. Nós já estamos no módulo da folha de pagamento, que é o sistema Winer, e nós temos aqui na parte superior um novo menu, né? Na verdade, esse menu já está há um bom tempo aí no sistema, né? E ao clicar no menu e-social, ele dá acesso então a esta tela. Esta tela, ela apresenta as seguintes opções. A primeira, as informações do responsável e contato. E também do certificado da empresa, né, a qual será utilizado o certificado para a transmissão das informações ao e-social. Então, esse primeiro botão, as informações, na verdade, desse primeiro botão são as primeiras informações que precisam ser indicadas pelos usuários antes da geração dos eventos. É ali que eu informo quem é a pessoa de contato, o responsável pelas informações do e-social. Este não é o responsável da empresa perante o CNPJ, tá? É o responsável apenas pela geração das informações. Em algumas hipóteses, o responsável, a pessoa de contato podem ser diferentes. Caso se trate da mesma pessoa, eu vou indicar aqui nos campos desse botão que é a mesma pessoa, tá? Mas a informação mais importante aqui é o código da empresa que será utilizado o seu certificado para transmissão dos eventos ao e-social. Poderá ser usado o certificado da própria empresa, então nesse caso eu vou indicar que o código da empresa é a empresa corrente, ou, num caso de escritório de contabilidade, eu vou indicar o código da empresa de contabilidade. Bom, nós temos também nessa tela o botão que dá acesso à qualificação cadastral. Nós falamos a respeito desse assunto na nossa primeira apresentação, dia 21 de maio, assim também como os botões que dão acesso à atualização cadastral e o analisador de dados. Esses três assuntos eles foram apresentados no dia 21 de maio. Quem não teve a oportunidade de participar desta apresentação, nós sugerimos que assista o vídeo que foi gravado e já está disponibilizado. Finalmente, então, que é o assunto de hoje, da apresentação de hoje, nós vamos falar a respeito da geração dos eventos e-social. Então, nós clicando aqui no botão geração dos eventos, ele dá acesso a esta tela. Esta tela, ela possui 4 abas. A primeira aba é a aba Iniciais e de Tabelas. É nesta aba que o sistema apresenta na lista logo abaixo
todos aqueles eventos que pertencem ao primeiro grupo, o grupo chamado iniciais e de tabelas. Estes são os eventos da fase 1. São os eventos que, caso ocorra a prorrogação do e-social, porque isso já está sendo amplamente discutido na web desde terça-feira, talvez é possível que ocorra a prorrogação do e-social, não sabemos ainda se é para todas as empresas ou não, ou se será considerado o valor de faturamento, mas já é bem provável que ocorra uma prorrogação. Vamos aguardar informações oficiais a respeito disso, tá? Mas, a princípio, são os eventos iniciais e de tabelas que devem ser transmitidos ao e-social agora, entre junho e agosto, tá? Nós temos também a aba periódicos, que apresenta os eventos da fase 3, tá? Esses são aqueles eventos relacionados ao fechamento da folha de pagamento. Nós temos aqui a terceira aba, que é a aba não periódicos e seus respectivos eventos, né? Por exemplo, ali a admissão preliminar do trabalhador, que é o evento 2190, o 2200, que é a admissão do trabalhador. E aí nós temos a quarta e última aba, que é a aba de histórico do e-social. A partir do momento da transmissão dos eventos ao e-social, o sistema registra nesta aba, na lista desta aba, todos os eventos que foram transmitidos ou não ao e-social e a sua respectiva situação. Se ele está aqui pendente para a transmissão, se ele já foi transmitido, se ele foi transmitido com sucesso ou não, se ele foi rejeitado, né? Então, todas essas informações de todos os eventos do e-social, eles são apresentados nesse histórico aqui, que nós chamamos de histórico de envios. Bom, nós temos aqui na parte inferior da tela, esquerda inferior, nós temos algumas legendas. São 4 legendas. Nós temos a legenda P, que utiliza-se da letra P na cor vermelha. Quando os eventos da lista apresentam esta informação, essa legenda, né, com a opção P na cor vermelha, isto indica que o evento ele está pendente de transmissão ou recusado na validação. Se o status deste evento ele está em amarelo, com a letra T, isso indica que o evento ele já foi transmitido ao e-social e nós estamos aguardando o resultado da validação. Se ele estiver, o status ele estiver na cor verde, com a letra V, isso indica que o evento ele já foi transmitido e validado com sucesso ao e-social. E o status N, na cor branca, indica que o evento não apresenta movimentação. Ou ele não apresenta movimentação, ou ele não se aplica a esta empresa. Por exemplo, neste caso, né, aqui os eventos iniciais de tabelas, alguns eventos se encontram com o status P na cor vermelha, isso indica então que esses eventos, olha, o evento 1000, o evento 1005, 1010, 20, 30 e 1050 precisam ser transmitidos ao e-social. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, peraí. Aí, ok. Já os eventos 1035, evento 1040, evento 1070 e evento 1080, que apresentam o status N na cor branca, isto indica que ele não apresenta movimentação ou não se aplica a esta empresa. Por exemplo, a Exact Software não é uma empresa, não é uma operadora portuária, portanto ela não precisa enviar o evento 1080, que é o evento da tabela de operadores portuários.
Ela também não precisa enviar o evento 1070 por não possuir processos administrativos e judiciais referente à folha de pagamento, referente aos seus empregados e assim por diante. Nós temos aqui na parte superior esquerda o campo também identificação do ambiente. Existem dois ambientes para a geração das informações ao e-social. O ambiente de pré-produção e o ambiente de produção. O ambiente de pré-produção ele pode ser utilizado para teste do envio das informações. Tá? Então, se vocês, usuários, desejam fazer um teste, para até poder saber se as informações estão corretas, elas serão validadas pelo e-social antes de enviar ao ambiente de produção, elas podem ser feitas através deste ambiente, um ambiente de produção que não tem nenhum efeito legal. Tá? Então não se preocupem com as informações transmitidas ao e-social, porque ela não vai ter nenhum reflexo, nenhum efeito legal. Já as informações enviadas para o ambiente produção, aí sim, elas têm efeito, elas são válidas, né? Para efeito de declaração, ou seja, elas têm efeitos legais. Nós temos também aqui na parte inferior direita o botão Relatórios de Pendências. Ao clicar nesse botão, o sistema ele gera algumas informações, informações essas que vão auxiliar o usuário a controlar as informações que estão pendentes, que já foram transmitidas, ou até já validadas, né, ao e-social. Este relatório, neste exato momento, ele apresenta apenas as pendências de envio dos eventos, sejam eles eventos iniciais, não periódicos ou ainda periódicos. Este relatório já está passando por uma melhoria, por uma mudança, e no próximo mês, além dele apresentar, no mês agora de junho, aqui é uma imagem mais ampliada do relatório. Agora, no mês de junho, nós vamos publicar as melhorias que foram realizadas. Então, ele vai apresentar, além daqueles eventos que estão pendentes de transmissão ao e-social, o relatório ele vai apresentar também aqueles eventos que foram transmitidos e sua respectiva situação. Se ele foi transmitido com sucesso ou não, se ele foi rejeitado e qual é a rejeição apresentada pelo e-social para que o usuário possa proceder com os ajustes necessários caso o evento seja rejeitado e retransmitir este evento ao e-social. Bom, voltando aqui na tela de geração dos eventos, supondo que eu deseje enviar o evento 1000, eu marco este evento, então nós temos aqui uma coluna que apresenta um campo para cheque, né? Eu marco o evento ou eventos desejados, eu posso aqui fazer a geração de mais de um evento ao mesmo tempo. Eu clico então aqui, né, no caso em questão, eu vou marcar o evento 1000 e clicar no botão execução. Nesse momento ele dispara o processo de geração do arquivo, de geração do XML. Observem que ao término da geração deste evento, o sistema altera o status do evento. Antes nós tínhamos aqui a opção P, indicando que ele estava pendente de transmissão, e agora, após a sua geração, neste primeiro instante, o sistema ele apresenta a opção em amarelo, a opção indicando que o evento foi transmitido e que nós estamos aguardando um resultado desta validação. É nesse momento, meus amigos, que o sistema pega o arquivo gerado
e disponibiliza para o gerenciador de serviço. No início de nossa apresentação, nós falamos a respeito do gerenciador de serviço. Então, o evento gerado neste momento, ele é integrado, na verdade, com o GSE. E aí, então, o GSE vai fazer todos aqueles controles de tipos de evento, de tempo de evento, de lote, a quantidade que cada lote pode ter, para fazer a transmissão deste evento ao e-social. Observem que, ao ir para a aba de históricos, aquela lista que até então estava vazia, né, porque nenhum evento ainda havia sido transmitido, agora ela apresenta no número de ordem 1, né, o histórico do evento 1000, que são o evento de informações do empregador, a sua data e hora de transmissão, se essa é uma operação de inclusão ou ainda de retificação do evento, a situação do envio, ó, pendente de transmissão no REX, ou seja, ele está, quando você ler aqui a palavra REX, isso está se referindo ao GSE, tá? Número do protocolo ainda zerado, número do recibo ainda zerado, porque o evento ainda não foi, ele está em processo de transmissão, né? Então ainda nós não temos, como ainda ele não foi validado, enviado e validado, nós não temos esse retorno ainda nesse primeiro momento. E o identificador, o sistema ele cria um identificador para cada evento que será enviado ao e-social, para que nós possamos fazer o controle dessa informação. Posteriormente, aqueles tempos pré-definidos pelo e-social, nós vamos observar que este evento ele pode ser transmitido com sucesso, e nesta hipótese, o campo que anteriormente estava pendente, depois T transmitido, agora ele apresenta o status V, na cor verde, indicando que o evento foi transmitido e validado. Caso tenha ocorrido algum problema na transmissão deste evento, ao invés de nós termos aqui um retorno na cor verde com a letra V, nós teríamos então um retorno na cor vermelha com a letra P, indicando que o evento ele foi recusado na sua validação. Então, o status P ele pode indicar duas situações, tá? Que o evento está pendente para transmissão, ele não foi transmitido ainda, ou ele até foi transmitido, mas ele foi recusado na sua validação. Aqui na apresentação, nós estamos simulando a hipótese de que ele foi validado com sucesso. Observem que ao voltarmos no histórico, quando o status ele muda para V validado, né, transmitido e validado, agora nós temos a situação do envio, ela é alterada para transmitida com recibo, ou seja, foi com sucesso, e a coluna número do protocolo e número do recibo apontam os seus respectivos números. Números esses que são indicados, eles são retornados pelo e-social. Tá? Então essa numeração aqui, tanto de protocolo como de recibo, elas são indicadas, geradas pelo e-social. O número do protocolo indica apenas que o evento foi transmitido, ainda não significa que a informação ela foi validada com sucesso. Tá? Quando o retorno é com recibo, é que o sistema apresenta o número do recibo. Ou seja, o envio foi com sucesso, que ele apresenta o número do recibo. Quando ocorre uma rejeição, o sistema, o e-social não apresenta, e consequentemente o sistema não apresentará aqui nessa coluna este número. Tá? Esse número é só apenas para as transmissões realizadas com sucesso. Observem que nós temos aqui um botão nesta linha, né? E ao clicarmos nesse botão, o sistema dá acesso ao detalhe deste evento que foi transmitido ao e-social. Então aqui nós temos aqui o número do evento que foi transmitido ao e-social, que é o evento 1000 informações do empregador.
em que data ele foi gerado, em que data que ele foi enviado, transmitido ao e-social, o seu número de recibo, o seu número de protocolo, o seu número de identificação para que possamos fazer os devidos controles e a validade dessas informações, né? A partir de que mês e ano essa informação tem validade, tá? Observem que aqui do lado esquerdo inferior nós temos os detalhes no REX, ou melhor, nós temos o detalhe do arquivo XML que foi gerado pelo sistema, tá? Aqui do lado direito tem uma barrinha, né? Porque essa informação ela pode variar de tamanho conforme o porte da empresa, então nós temos uma barrinha de rolagem aqui do lado esquerdo. E é então neste campo do lado direito, retorno do e-social, que ele vai apresentar o status dessa transmissão. Aqui, numa situação prática, caso o evento tenha sido transmitido com sucesso, a sua situação de envio então seja transmitida com recibo, nós vamos observar que o sistema vai apresentar o código 201 com a descrição transmitida com sucesso. Tá? Caso este evento tenha sido rejeitado, então aqui no campo situação do envio, ao invés de transmitida, ele vai apresentar a opção rejeição e no quadro retorno do e-social, nós vamos apresentar qual é a crítica apontada pelo e-social na validação. Se há alguma informação que está inconsistente, se há, por exemplo, alguma informação que está faltando. Então, estas críticas geradas por consequência da rejeição, elas são apresentadas nesse campo, para que o usuário então possa tomar as devidas providências. De repente é uma data errada, é um número de documentação errado, é um valor errado. Basta então ser feita uma alíquota errada, no caso dos dados da empresa, né? Basta então ser feita a alteração dessa informação nos parâmetros ou ainda processos do sistema e retransmitir o evento novamente, tá? Então, quando ocorrer uma rejeição, basta se corrigir aquilo que foi criticado e retransmitir o evento. Ele fica pendente porque houve uma rejeição, eu vou marcar ele como marquei na primeira tentativa, lá na aba do evento que eu desejo transmitir, e vou enviá-lo novamente ao e-social. Vou repetir o mesmo passo, né, até que a transmissão ocorra com sucesso. Se todas as orientações feitas ao longo desta apresentação, e principalmente aquelas que se encontram em nossa cartilha, forem rigorosamente seguidas, a possibilidade de rejeições na transmissão dos eventos ela se torna mínima. Bom, voltando aqui, eu posso, no primeiro momento ou agora, né, nesta simulação, eu posso marcar outros eventos. Aqui eu estou marcando todos os demais eventos que pertencem a este grupo, a esta fase, e fazer a transmissão deles. Ao término deste processo, ao término dessa geração, nós podemos, que agora eu incluí vários eventos, né? Nós vamos observar no primeiro instante que ele muda o status aqui para a cor amarela, letra T, que indica que o evento foi transmitido e que nós estamos aguardando o resultado da validação. Observem que, ao acessarmos aqui o histórico, agora o sistema apresenta um número maior de eventos, ou seja, ele apresenta todos aqueles eventos que eu acabei de fazer o envio das informações ao e-social. Então, nós já tínhamos aqui o evento 1000, que já havia sido transmitido com recibo, e nesse momento os demais eventos com a situação de pendente de transmissão. Estamos aguardando então a transmissão, sua respectiva validação. Feito isso, como essas informações são integradas com o GSE, o gerenciador de serviços, feito isso, e as informações então processadas, ele já apresenta na sequência
o status, tá? Observem que agora os demais eventos que eu acabei de gerar já estão com status V, que indica transmitido, V, e na cor verde, que indica transmitido e validado. Bom, além de podermos fazer a transmissão, além de podermos fazer o acompanhamento da transmissão desses eventos aqui pelo gerador do e-social, também existe a possibilidade de verificarmos estes eventos e seu status através dos cadastros do sistema. Então vamos usar como exemplo o primeiro evento transmitido ao e-social, que é o evento S1000, informações do empregador. Como essas informações elas são oriundas aqui dos parâmetros da empresa, quando eu acesso os parâmetros da empresa, nós temos nestes cadastros ou ainda nestes processos que geram informações ao e-social, nós temos o botão e-social. Ao clicar no botão e-social, nós temos acesso a uma primeiramente a uma lista que vai apresentar os eventos que estão pendentes ou ainda que já foram transmitidos ao e-social, sua respectiva situação nesta lista. Observem que, embora eu já tenha gerado outros eventos ao e-social além do S1000, eu gerei ali também o S1005, 1010, 1020 e assim por diante, nesta lista eu vejo apenas os eventos relacionados com os dados do empregador, com os parâmetros da empresa. Se eu, por exemplo, acessasse o cadastro de locação, eu poderia visualizar lá os eventos 1005, que são estabelecimentos ou obras, eu poderia visualizar o evento 1020, que são lotações tributárias. Se eu acessasse, por exemplo, o meu cadastro de turnos, eu poderia ver lá o evento 1030, que é o evento de turnos, e assim por diante, tá? Então existe também essa possibilidade, né? Só que o acesso a estes históricos através dos cadastros do sistema, ele filtra cada histórico, cada tipo de cadastro apresentando o seu respectivo histórico. Ao clicar nesse histórico, né? Clicando então ali no histórico selecionado, ele dá acesso àquela mesma tela de detalhes do evento, onde apresenta-se o número do evento, operação, a sua geração, a situação, quando que ele foi transmitido e o número de recibo, protocolo e o identificador. Tá? Eu posso também, se acharem que se for necessário, melhor, eu posso também copiar eu posso marcar e copiar com Ctrl+C estas informações e eu acessando qualquer editor como bloco de notas, UltraEdit, né? Eu posso copiar estas informações, tá? Caso seja necessário. Então o usuário, fica mais fácil para mim, caso seja necessário visualizar essas informações. Deixa eu voltar aqui na tela. Opa! Eu posso copiá-la num editor. Isso para poder facilitar a visualização ou ainda fazer uma conferência das informações. Embora eu possa fazer isso na própria tela de detalhe do evento. Prosseguindo, nós vamos voltar ali na geração, lá no módulo do e-social, né? Lembrando que acabei fechando aqui sem querer. Lembrando que o acesso ao gerador do e-social ele se faz aqui por meio do menu e-social, né? Então vamos voltar aqui na tela de geração dos eventos. Eu posso também, aliás, melhor, ao clicar no... Acabei apertando a tecla errada aqui de novo. Deixa eu voltar. Desculpa, pessoal.
Então, voltando lá na tela de geração do e-social, como agora eu já transmiti todos os eventos desta fase, desse grupo, ao verificar o relatório de pendências, observem que ele não apresenta dados para emitir o relatório. Por quê? Não existe nenhuma pendência de envio de informações relacionadas a esse grupo que eu estou selecionado ali, tá? De pendência de transmissão ao e-social. Na apresentação de hoje, eu usei como exemplo apenas os eventos do primeiro grupo, ou seja, os eventos iniciais e de tabelas, tá? Que são os eventos que se encontram nessa primeira aba. Mas esse mesmo padrão, esse mesmo critério de envio, ele também se aplica aos demais grupos, o tanto periódico como o não periódico. Essas são as informações que nós gostaríamos de passar para vocês nesta data, nessa nossa última apresentação. Lembrando que nós tratamos hoje a respeito do gerenciador de serviços e também da geração dos eventos do e-social no módulo da folha de pagamento. Nós não queremos de forma alguma mudar a rotina dos usuários no dia a dia em relação a uma admissão, em relação à preparação de férias, da folha de adiantamento, na elaboração de uma rescisão, tá? Isso o usuário vai continuar fazendo como é feito hoje, mas ele precisa estar atento, claro, dentro dos prazos legais, àqueles eventos que precisam ser transmitidos ao e-social. Tudo aquilo que está pendente, tudo aquilo que precisa ser transmitido ao e-social, aqui no módulo de gerador, que é o módulo de geração do e-social, o sistema vai apontar para ele. Basta então clicar nessas opções e fazer a execução, que nada mais é que a geração do evento. Nós vamos voltar a ter novas apresentações no próximo semestre, talvez tratando de assuntos específicos, como por exemplo a DCTF Web, que será o meio a qual as empresas passarão a gerar os novos documentos de arrecadação. Nós vamos voltar a falar também da GR-FGTS, que o layout foi publicado recentemente. Ele foi publicado essa semana para geração do documento de arrecadação do FGTS, né? Então nós teremos novas apresentações, vamos anunciar essas datas que acontecerão nos próximos meses. Por hora, acreditamos que tenhamos transmitido a vocês o conhecimento que é necessário para dar início à geração desses eventos ao e-social. Eu sugiro, mesmo que ocorra uma prorrogação, isso já está sendo amplamente divulgado desde ontem na internet, essa possibilidade, eu sugiro que mesmo que ocorra essa prorrogação, por favor, se antecipem em relação a preparar as suas bases, né? A preparar as informações que serão necessárias para transmissão ao e-social agora, tá? Para que quando chegue o momento, seja ele agora, no mês de junho, que era o previsto, ou ainda após essa prorrogação, tudo possa ser feito de uma forma tranquila e dentro dos prazos estabelecidos para o e-social, para que não ocorra nenhum desconforto, nenhum contratempo que possa vir a penalizar a empresa ou até mesmo, né, o escritório de contabilidade. Eu desejo a todos vocês um bom dia, um bom final de semana e até as nossas próximas apresentações.